Papo Mineiro hoje, numa prosa de história com engenheiro civil, também técnico de mineração lá pela UFOP, especializado em restaurações. Também é jornalista, escritor, historiador, Eugênio Ferraz. Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e também de Minas Gerais. E membro do Instituto Brasileiro de Perícias e Avaliações de Engenharia. Começou uma carreira de 40 anos no Ministério da Fazenda, dirigindo a Casa dos Contos em Ouro Preto. Hoje também iniciou a sua experiência nas restaurações de prédios históricos. Durante 14 anos, foi superintendente em Minas Gerais. Ocupou a diretoria-geral da Imprensa Oficial de Minas Gerais. Por pouco tempo, ocupou também a presidência lá do Instituto de Águas e Saneamento da cidade natal, São Lourenço, lá no sul de Minas. E atualmente é o assessor especial da presidência da AMAGES, Associação Mineira dos Magistrados. E tem 20 livros publicados e, recentemente, lançou o livro segundo da trilogia Restaurações Singulares no Brasil. Seja bem-vindo, Eugênio. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Tá bom? Nós que agradecemos, viu? Nós vamos contar um pouco agora de algumas coisas do Brasil também e de Minas Gerais. Então, a palavra é sua. Você vai começar de onde você nasceu, como é que você chegou a Ouro Preto, como é que você teve esse primeiro emprego. Veja bem, Hernani, São Lourenço, na época que eu era adolescente, para fazer o científico, eu teria que me deslocar para uma cidade mais próxima. E, ao mesmo tempo, daí a pouco, eu teria que fazer o tiro de guerra, o que atrapalharia meus estudos, e vice-versa. Optei, então, descobri que Ouro Preto era zona não tributária para efeitos militares. Fui para Ouro Preto, fiz o concurso da Escola Técnica Federal de Ouro Preto, que era dificílimo na época, para cerca de 50, 60 vagas, tinha mais de 500 candidatos. E tive o privilégio de ser um dos primeiros colocados. Ótimo. Fiz, então, a Escola Técnica em 3 anos, formei em mineração e, em seguida, ingressei na Escola de Minas de Ouro Preto. Pretendia fazer geologia, mas quando eu passei para o 4º ano de geologia, eu desisti e voltei para o 2º de engenharia civil. Talvez tenha sido a melhor opção que eu fiz na vida. Estudando ainda e querendo casar com a minha futura esposa, atual esposa, nós temos 48 anos de casados. Que maravilha, que maravilha. Aí eu comecei a procurar emprego e descobri, em 74, que houve um tipo concurso em Ouro Preto para mexer com microfilmagem na Casa dos Contos, em Ouro Preto, recém-inaugurada pelo Delfim Neto como Centro de Estudos do Ciclo do Ouro e, paralelamente, como um museu. Tive também o privilégio de ter sido escolhido e passei a administrar a Casa dos Contos. E lá fiquei durante 7 anos como seu diretor, cuidando tanto do Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, onde o professor Tarquínio José Barbosa de Oliveira, de saudosa memória, me levou ao conhecimento das práticas de História e Administração, e também ao professor Maurício Jefferson Pinto, diretor da ESAF na época, que tanto me ensinou na área administrativa. 7 anos depois, eu fui convidado pelo então delegado Hamilton Parma para
montar a área de engenharia do Ministério da Fazenda em Minas Gerais. E aceitei. Vim com a minha mulher e com o meu primeiro filho, recém-nascido, da Belo Horizonte. E o primeiro encargo que o então delegado Hamilton me deu foi fazer uma exposição de motivos para conseguir recursos para uma efetiva e completa restauração da Casa dos Contos, uma vez que há 2, 3 anos ele vinha fazendo uns programas de trabalho e não conseguia os tais recursos. Eu escrevi lá umas 4 ou 5 páginas numa máquina de escrever, ele mandou para Brasília e logo em seguida veio a autorização para desenvolver o projeto. Ele me chamou e falou, mas tem aqui a condicionante de Brasília para que você faça o projeto. Eu fiquei morrendo de medo, né? Porque as deficiências que eu via na Casa dos Contos, as deficiências físicas, foram da mesma época do Ministério da Fazenda, 10 anos, 8 anos antes. E aí sugeri que fosse levado à Fundação João Pinheiro. E numa reunião na Fundação João Pinheiro, o diretor que nos recebeu fez um comentário, falou, não, nós aceitamos fazer assim, desde que você se demita do Ministério da Fazenda e venha trabalhar na Fundação João Pinheiro. Aí voltou tudo a estaca zero, eu continuei no Ministério, obviamente, fiz o projeto, ele foi licitado a um preço baratíssimo para a época. Ninguém em Brasília acreditou que a empresa Walter Coscarelli, que era famosa já pelos grandes trabalhos de restauração que fazia, o Dr. Walter é uma figura de um conhecimento impressionante. Ele e seu filho Alfredo tocaram a obra, uma competência, uma presteza fenomenal. E eu supervisionando. Na inauguração dessa efetiva restauração, logo depois foram descobertos vários elementos artísticos, pinturas, livros, forros decorados, enfim, o acesso à cela de Cláudio Manuel da Costa. Todo mundo, vários historiadores diziam que era embaixo da escadaria monumental da Casa do Macedo. Na verdade, era uma porta fechada com alvenaria muitos anos antes e que nós reabrimos e dava para um salão esse ocupado pela Receita Federal e hoje de acesso ao público. Bom, na inauguração, o secretário-geral do Ministério da Fazenda, hoje secretário executivo, não nome, de surpresa me convidou para acompanhar a restauração do Convento dos Mercedários em Belém do Pará. Foi outro susto, mas aí eu já tinha uma segurança maior e fui para Belém. Passava em Belém 2, 3 dias, a cada quinzena, acompanhando desde o início a obra, que foi uma repetição da obra da Casa dos Contos, com um tratamento madeireiro fantástico. Lá na Casa dos Contos nós tivemos o apoio do CETEC, saudoso CETEC, com 3 técnicos destacados para esse fim, e do IEFA, e principalmente do IFAM. IFAM que produziu em seu jornal da época vários elogios, dizendo que foi a maior restauração do Brasil naquela época. E a estrutura madeireira foi fantástico no trabalho. No meio da obra da Casa dos Contos, o diretor-geral de obras do Ministério da Fazenda, Lucas Azevedo Moreira dos Santos, me fez uma provocação. Falou, por que você não escreve um livro sobre isso que você está fazendo? E eu acabei me atrevendo a fazê-lo.
O livro foi patrocinado pelo Ministério da Fazenda, o primeiro deles, retratando didaticamente toda a obra e virou referência na área de restauração. É uma aula completa de restauração. E aí, como se diz no jargão ouropretano, foram me dando corda e eu fui fazendo mais coisas. Repeti a dose lá em Belém do Pará, em relação ao convento dos Mercedários, até que um dia eu soube que o convento tinha sido alvo de uma ação de reintegração de posse por parte da Igreja contra a Fazenda Nacional, porque no século XIX a Fazenda Nacional, entre aspas, invadiu a igreja anexa ao convento para matar os cupins e dali atacavam as caixas da alfândega. E o arcebispo, sabendo disso, entrou com uma reintegração de posse. No fim, a igreja tem a posse de volta, mas, durante o processo judicial, demonstrou-se que a igreja, durante 15 anos, ficou abandonada e pelas lojas laterais, pelas casas de aluguel laterais da edificação da igreja, entravam pessoas à noite, faziam o que queriam na igreja e tal. Era um abandono completo. No Supremo Tribunal Federal, a igreja consegue reaver seu prédio, que já estava despojado de seus santos. Mas esse prédio, o Convento dos Mercedários, é um dos mais interessantes da história do Brasil. Lá ocorreram as principais lutas da cabanagem, tá certo? Quando metade da população masculina do Pará foi dizimada. E a história de Belém é outra coisa fantástica. E começa, inclusive, com os padres mercedários no Convento dos Mercedários. E aí surge o convento, a história. Esse processo a que me referi, quem me ajudou a traduzi-lo, porque estava copiado. O copista, imagine só, grandes juristas trabalhando num processo à mão e um copista, talvez menos letrado, trocava palavras, colocava casas com S, casas com Z, não separava as palavras, não fazia pontuação, virou um balaio de gato aqui. E a minha mulher, Ivanise, e trabalhou também na Casa dos Contos, ela também é de São Lourenço, nós casamos em 76, e ela trabalhou um bom tempo como paleógrafa na Casa dos Contos. Depois parou de trabalhar em 80 em razão do nascimento do nosso primeiro filho. Mas ela que me ajudou a fazer essa, entre aspas, tradução desse material. E outra pessoa que me ajudou muito foi o Dr. João Batista de Oliveira Filho, na época procurador da República. Ele fez a separação dos tópicos e tal, e descobrimos, dentro desse processo, coisas interessantíssimas, que estão dentro do meu segundo livro, que é a história da restauração do Convento dos Mercedários. E esse processo está anexo. E de lá, Rio de Janeiro, Palácio da Fazenda, supervisionei, dei consultoria, Palácio da Fazenda no Rio de Janeiro, Alfândega de Manaus, Teatro Amazonas de Manaus, fui indicado pelo IFAM, e aí foi o único caso particular, eu pedi um honorário muito alto para não ir, e bancaram. Fiz lá acabou que eu tive que ir, fiz um laudo, gostaram, o governo do estado gostou e me contratou. Eu fiquei durante 2 anos e pouco indo
de 15 em 15 dias a Manaus, num voo da Cruzeiro às 21h30, trocava de avião em Brasília, voltava E seguia. na sexta-feira e voltava no domingo, de forma que pela manhã de segunda-feira eu já estava no serviço. Não tinha interferência nenhuma com o meu serviço do Ministério da Fazenda. E ganhei um bom dinheiro na época nessa consultoria. Bom, dali, trabalhos similares fiz no Palácio da Fazenda, no Rio de Janeiro, na Alfândega de Manaus, na Alfândega de Rio Grande, Alfândega de Porto Alegre. São tantos que a Agência da Receita Federal em São João del Rei foi um dos primeiros trabalhos também de restauração, e todos os demais eram monumentos nacionais da maior importância. Essas alfândegas estavam fisicamente abandonadas. A Alfândega de Santos, por exemplo, você entrava, os pisos estavam revestidos de paviflex e o forro rebaixado em gesso, de forma que ele cortava as janelas. As janelas não podiam ser abertas por causa do rebaixamento. Então puseram ar-condicionado naquele pé direito altíssimo, que não precisava de ar-condicionado. Então nós tiramos o ar-condicionado, voltou o prédio a ser refrigerado naturalmente. Quando nós retiramos o piso de paviflex, tinha ali decorações lindíssimas, em mármore, em granito, o forro todo trabalhado, todo decorado. Acabou que virou um livro também. Naquela altura, eu virei superintendente do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, onde eu permaneci na função 14 anos, e voltei a dirigir diretamente a Casa dos Contos. Até então eu estava dirigindo indiretamente. E lá nós fizemos, nesse período, grandes exposições. Pra você ter uma ideia, uma das exposições atraiu, na abertura, 3.800 pessoas na Casa dos Contos, no salão de exposições. É um negócio fantástico. Ouro Preto, acho que nunca viu e talvez nunca veja novamente tanto público assim. Foi a exposição dos 100 Mona Lisas com Mona Lisas. Outra maluquice. Outro livro que eu fiz em parceria com a minha mulher, Ivanise, e com o artista Glauco Moraes. Quando ele me deu a ideia de produzir uma exposição, uma releitura que uns 10 artistas fariam sobre a Mona Lisa atualmente, eu pedi um tempo para pensar, daí meia hora telefonei para ele e falei, isso na estrada, eu dirigindo, ele já está na minha cabeça, vai chamar 100 Mona Lisas com Mona Lisa. Ele falou, não entendi, eu falei 100, 99 e 100. O que é isso? Você está louco? Tá? Se vire agora, arrumo o restante. E ele arrumou. Na hora 2, 3 dias antes da exposição, 2 artistas furaram. Aí eu entrei fiz lá um quadro, meio maluco, que é a reprodução de uma fechadura da Casa dos Contos, e minha mulher fez uma plotagem de um quadro que um artista fez dela em 1976. Bom, eu não sei se eu estou falando muito. Não, está indo bem. Está indo Está bem. indo bem? Está indo bem. Em 2011, já há 14 anos como superintendente do Ministério da Fazenda, e rodando o Brasil todo, né, fazendo essas restaurações todas, e produzindo vários livros de pesquisa. Tem, por exemplo, um deles tem, num dos tópicos, tem o Arquivo Criminal de Ouro Preto, do século XIX, com todos os processos, penas de galés perpétuas, vem até o caso mais recente, no início do século XX,
Enfim, esse material foi simultaneamente microfilmado na Casa dos Contos, pela equipe que eu tinha montado desde 74 lá. A Casa dos Contos tem como microfilmes toda a história econômico-fiscal do Brasil no século XVIII, especificamente do ciclo do ouro. Que Que é uma aula de economia, mas com mudanças de governo e de ministros, houve em várias oportunidades soluções de continuidade. Então, esse projeto, até hoje, eu tenho esperança, isso 40, 50 anos depois, eu tenho esperança que seja retomado para a alegria dos historiadores e pesquisadores. Tá certo? Para você ter uma ideia, o primeiro acervo foi feito ainda na época do Delfim Neto. Ele tinha um catálogo que mostrava um microfilme, quantos documentos, quantos códices havia dentro de um determinado microfilme, mas não mostrava a posição dentro do microfilme. Você ficava doido, você tinha que botar o microfilme na leitora e sair procurando. Aí, a minha mulher fez um trabalho, orientada pelo Tarquínio, de sair somando páginas e, por exemplo, códice número 33, no microfilme número 1. Ela contava as páginas utilizadas desse código, 50 páginas. Aí, das 51 em diante, já era o códice 34. Tá certo? De forma que você passou a ter uma noção de posição dos códices dentro do microfilme. Isso, para 1976, já foi até um avanço. E, anteriormente, o próprio Ministério tinha feito, pelo CERP, a catalogação da documentação avulsa e produziu aquelas planilhas em formulário contínuo com 4 entradas: nomes, datas, locais e assunto. Essas 4 entradas. Mas foi uma equipe de 30 estagiários que fizeram meio corrido. Então tinha muito erro. E esse material nunca chegou na Casa dos Contos. Eu fui com o Tarquínio no Rio de Janeiro, lá pelos anos 78, 79, e ele descobriu no armário de uma secretária do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro, todos esses microfilmes. Ele trouxe e os deixou no Arquivo Público Mineiro para serem copiados. Até hoje eles não foram copiados, tá certo? Porque os originais dos códices foram em 5 vias. Essas 5 vias foram uma para a Casa dos Contos, uma para a ESAF em Brasília, outra para o Arquivo Público Mineiro, outra para a Biblioteca Nacional e outra para o Arquivo Nacional. Mas com a mudança de ministro, em 74 para 75, então, isso tudo foi desarticulado. Então, é uma perda historiográfica muito grande. Mas, em 2011, o governador Anastasia me convidou para dirigir a imprensa oficial de Minas. Eu pedi uma meia hora, liguei para minha mulher e falei: aconteceu isso, eu já estou cansado do Ministério da Fazenda de trabalhar por repetição. A Anastasia me convidou para dirigir a imprensa oficial. Ela falou: ótimo, lá você vai ficar lendo, escrevendo, um lugar muito mais tranquilo. Eu também achei isso e aceitei. Peguei uma bomba que vou te falar, viu? Lá nós tivemos que recomeçar tudo. E a orientação do professor Anastasia foi
que eu trouxesse a imprensa para seus anos de glória, nos anos 50, 60 e 70. E, graças a Deus, eu consegui. Fizemos um trabalho de resgate histórico na imprensa oficial fantástico. Uma equipe fantástica também. Nós criamos lá o Memorial da Imprensa, com equipamentos antiquíssimos que estavam jogados em depósito, semi-destruídos. Tudo isso foi recuperado. À direita de quem entrava na imprensa tinha lá o Memorial da Imprensa. Pusemos o nome de memorial porque, se puséssemos o nome de Museu da Imprensa, isso ficaria ligado ao sistema de museus do Estado. E aí seria um a mais num punhado. Esse não, nós pusemos separado. Do lado esquerdo, fizemos uma área cultural, homenageando todos os ex-diretores da imprensa, com uma mini biografia de cada um, e, mais adiante, um salão de exposições. Passamos a ter exposições artísticas de elevadíssimo nível, eventos muito grandes, pelo menos a cada 15 dias nós tivemos um evento ali de grande porte que deu muito destaque na imprensa mineira e até na imprensa nacional, ao mesmo tempo que providenciamos a restauração das fachadas da imprensa, que estavam todas destruídas por pichações de toda ordem. Nós descobrimos uma tinta anti-pichação, de forma que... E tinha uma equipe de manutenção. 7 horas da manhã, tinha um funcionário... Desculpa. Funcionário, está ouvindo? Estou ouvindo? Ele percorria o prédio, se visse uma pichaçãozinha, ele já aplicava o produto próprio e retirava a pichação. Lá pela 20ª pichação, os pichadores desistiram, porque o prazer deles era ver a obra feita. E a obra... Sempre apagada. Sempre apagada. Isso, inclusive, foi tema de um congresso do Ministério Público Estadual, conduzido, na época, a área de preservação de patrimônio histórico, conduzida pelo promotor Marcos Paulo de Souza Miranda. Ele passou em outros estados esse material, reproduziu, espalhou, e pela primeira vez, antes de terminar, quando nós fomos começar essa obra, o Ministério Público, coisa que eu nunca vi, e também nem antes e nem depois, o Ministério Público colocou umas faixas no prédio, dizendo que aquela obra tinha um integral apoio do Ministério Público em Minas Gerais. Tá certo? Era um exemplo que estava se fazendo, etc., antes de começar a obra. Ou seja, ficou claro para mim, isso foi dito e escrito, graças à credibilidade de quem estava conduzindo. Perfeito. Eu alcancei essa credibilidade, graças a Deus, com sorte, com bons amigos que reconheceram o trabalho. Enfim, esse é um resumo muito rápido da história. Não, mas tá bem. E eu quero saber um pouco mais assim. O senhor hoje é assessor especial do presidente da Damages. Isso. Você está junto com o Ministério na restauração do Palácio da Liberdade, no Palácio Ali Dantas? Não. Esse trabalho é do Ministério Público. Isso. A Damages é a Associação dos Magistrados Mineiros. Dos magistrados, eu sei que é isso. Mas, de repente, eu podia estar também no projeto, né?
Foi convidado para tantos, até em Manaus. É, Né? se me convidarem, eu aceito. É. Então, eu acho assim que, atualmente, também estão cuidando muito bem dos prédios públicos, né? Eu acho que assim, Sim, eu acho que uma grande realidade isso. Mas sim, o senhor lançou recentemente o segundo livro de uma trilogia das restaurações singulares no Brasil. Então, como isso. o nosso tempo está terminando, eu queria que o senhor apresentasse alguns livros. Tem aí fácil? Tem aqui, Restaurações Ah, Singulares, volume 2. ótimo. Esse é o último, né? Que o senhor Esse é o lançou. último. É, O número 1 está aqui, focando, aquele número 2 foca mais o Teatro Amazonas. certo. Foca o Convento dos Isso, Mercedários, em Belém do Pará. isso. Muito bom. Eu esqueci de dizer, eu sou editor e diretor-geral da revista Memória Cult, que já está no número 35, tá certo? Muito bom. Muito bom. Ela foca principalmente história de Minas Gerais, com artigos de grandes historiadores, etc. Tá bom? Tem uma Ótimo. gama de colaboradores. Aqui outro exemplar, tá? Essa é uma homenagem aos 21 anos do Livro de Graça na Praça, conduzido pelo herói, que eu diria, o professor José Mauro da Costa. Há 21 anos ele conduz esse projeto, que é uma coisa fantástica. Já Muito bem, ótimo. distribuiu milhões de livros e já teve quase cerca de 300 escritores no livro de Graça na Praça. Esse aqui, um lançamento na imprensa oficial, a editoração foi minha, o Manifesto dos Mineiros, Ótimo. copiado e comentado por vários autores. Esse aqui foi interessante. O governador Alberto Pinto Coelho, recém-falecido, uma perda para Minas Gerais, Sim. logo que ele assumiu, finalzinho de março de 2015, 13. né? 15, é. 15. Não, 14, 14, Isso mesmo, 14, antes da Copa, é 14. É. exatamente. Ele me telefonou um dia, logo que assumiu, falou: governador, o senhor vai precisar do cargo. Ele falou: que é isso, gente? Que bobagem é essa? Você continua aí conosco? Eu queria uma coisa, o fulano de tal, um grande jornalista mineiro, estava em Brasília e tal, sugeriu a ele que nós fizéssemos uma página dupla do Minas Gerais sobre a Inconfidência Mineira, para soltar no 21 de abril. Tinha 20 dias do evento. Eu falei: governador, deixa eu pensar um pouquinho. E no dia seguinte liguei para ele e falei: posso levar aí um material? Eu estou tendo uma ideia, acho que o senhor vai gostar. E levei a boneca deste livro, tudo rabiscado à mão e tal. Virou um livro é, é, e um disco, um CD, com os hinos, entre aspas, de Minas Gerais. Rui Mourão também escreve nele, tá certo? Rui Mourão faleceu nesse final de semana passado. É, isso. Coloquei uma partezinha do Manifesto dos Mineiros, Teófilo Otoni, a medalha Tiradentes, enfim. E, para iniciar o livro, foi colocado o que a Memória Cult lançou em 2011, numa edição especial: a primeira imagem de um confidente, feita em alta tecnologia por um professor da Universidade de Campinas. Isso deu muita mídia em Minas Gerais
esse professor me cedeu, então, os direitos para que eu fizesse o número da revista, tá certo? Eu vou tentar rodar aqui umas páginas. Esse é um manifesto. Aqui, vários autores, por exemplo, o desembargador Marcos Henrique Caldeira Branco, também enriqueceu esse livro. Teófilo Otoni, pelo José de Anchieta, Marília de Dirceu, pelo Alexandre Sanches, o doutor Auro, aqui o André Figueiredo, doutor Auro, então juiz de São João del Rei. Senhor Eugênio, Oi. esses livros estão na imprensa oficial, ou no Instituto Histórico, ou na biblioteca pública? Esses livros, quando foram feitos, eles foram distribuídos para praticamente todos os órgãos oficiais de Minas Gerais, alguns da União, o lançamento para autoridades, enfim. Na imprensa, eu acredito que não exista mais nada, porque ela foi extinta. Eu fiquei 6 anos na imprensa oficial. E depois ela entrou num processo de extinção. Eu mesmo fui para o Palácio Tiradentes, fiquei lá 2 meses, mas aí eu resolvi falar, está na hora de aposentar, eu vou parar com tudo. E voltei com a minha mulher, uns 6 meses depois, nós voltamos para São Lourenço. E logo que voltamos, me apareceu um câncer fulminante. Os médicos não acreditavam. Eu tive metástase violentíssima, tudo. E hoje eu estou... Eu não digo curado porque no jargão médico eles não aceitam isso. Meu tratamento é para o resto da vida, uma vez por mês eu venho a Belo Horizonte, faço meu tratamento e pronto. Mas se surpreendendo também, da mesma forma que houve a velocidade de chegada, houve a velocidade de saída. E nesses 4 anos que eu lutei contra o câncer, deu certo. Enfim. Muito bem. Graças a Deus. Mas os 2 anos e meio iniciais foi uma barra pesadíssima, viu? É uma doença muito terrível, né? Exatamente. Doutor Eugênio, nós precisamos terminar, porque nós já passamos até do nosso tempo. Pera lá. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Esse aqui é o livro Os 40 Anos do Clube da Esquina, viu? Que beleza! É a imprensa oficial. Beleza. E este aqui foi o livro original do Convento dos Mercedários. Que beleza! E esse último que eu estou lhe mostrando foi o original também da restauração da Casa dos Contos. Os outros eu não trouxe porque são livros mais de pesquisa. É claro. Tá bem? Queria que o senhor terminasse com uma mensagem para as pessoas. Olha, em mensagem eu diria persistência, trabalho e fazer o que gosta. Sempre com apoio da família e de bons pares, amigos e com conhecimento da área. Tá certo? Certíssimo. Enfim, muito obrigado. Eu que lhe agradeço muito, tá bom? Me surpreendeu muito, porque é uma história viva. E quero que o senhor continue a escrever. Terminar a trilogia e faça outros escritos. Enquanto estou vivo, você colocou muito bem. Afinal,
Mas é isso, Fernando. Eu fico muito grato à sua. Você é um cavucador e acabou me descobrindo. Eu acho que foi através de um dos meus filhos, né, que você pediu É isso, sugestão. E falou: meu pai fez algumas coisinhas, né? Enfim, mas isso foi aí. ótimo. Mas foi Tá ótimo, bom, viu? Muito tá bom. obrigado e um grande abraço. Eu que agradeço. Um abração. Tchau, tchau. Que história, né, gente? Que história fantástica do Brasil, de Minas Gerais. A gente tem tanta coisa escondida ainda, né? Ah, que bom. Né? Que bom ouvir uma pessoa enfronhada em recuperação histórica e também a própria história, né, da vida deles. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.